Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Wellness Club, um podcast que fala sobre nutrição e saúde muito além do que está sendo dito. Eu sou Eliana Bianco. E eu sou a Duda Lacerda. E eu já quero pedir para você, clica aqui embaixo, curte o nosso episódio, assina o nosso canal, que todos os episódios são maravilhosos. E eu vou agradecer agora a nossa patrocinadora, Alma Leve, uma loja maravilhosa, aliás, duas lojas maravilhosas, que fica no Shopping Leblon. Lá você vai encontrar um mix de produtos que vão deixar o seu dia a dia muito mais leve, saudável e saboroso. E os nossos ouvintes têm cupom de desconto na loja física, no Instagram e no site. E hoje a nossa conversa é entre amigas. Nós duas. Nós duas. E a gente vai contar um pouquinho a nossa história. E eu queria saber da Duda, como foi que você pensou e como foi que você olhou mais para a saúde? Saúde e nutrição. Como você começou a ter essa dedicação maior com a saúde e nutrição? Então, Lia, eu acho que a gente bateu esse papo já, né? Sim. Saúde e nutrição, acho que são duas carreiras que escolhem a gente. Eu acho que, infelizmente ou felizmente, vem por um lugar de dor, de cura, né? Aquela brincadeira que a gente fez. O maluquinho vai pra psicologia, a gordinha que tem problema com a comida vai pra nutrição e por aí segue, né? Isso. A gente acaba procurando a nossa profissão para resolver as nossas pinimbas pessoais. Então, eu era advogada, eu trabalhava no escritório que, assim, a minha comida era a minha válvula de escape. Eu cheguei a engordar quase 10 quilos. E isso que eu segurava, tá? Era marmitinha, era tentar nutricionista, tentava treino, mas era estresse, era um estilo de vida que não combinava. E eu tive uma adolescência que, cara, foi muita pressão. Então, assim, eu fui aquela adolescente, né, desculpa, que eu tomei de tudo. Então, assim, super nova, tomei sibutramina, tomei shake disso, shake daquilo, e vai no endócrino, e vai nisso. Então, assim, nunca foi uma coisa muito saudável. E também nunca alcancei aquele objetivo que eu falei assim, cara, todo esse esforço valeu a pena. Então, era meio um cenário cinza, sabe? Fazia um esforço que não fazia e também nunca tinha alcançado o objetivo que eu queria. Então, era aquela decepção constante. Mas você era desconfortável com o Eu seu era. corpo? Eu ainda sou, né? Mas, assim, era muito mais. Então, nesse período do direito, eu comecei a ficar não saudável. Era hospital toda hora. Infecção urinária, crise que meu rosto explodia. No dia que eu assinei meu contrato de estágio, quem estava comigo, minha mãe estava comigo, eu acho que ela vai lembrar, meu rosto ficou inchado de estresse. Eu tive uma crise de estresse. Então, eu falei, não tá legal. Chegou a pandemia. É chato falar isso, né? É até meio polêmico falar isso, mas graças a Deus veio a pandemia, porque eu estava entre um escritório e o outro. Eu falei, tá, tem a segurança do trabalho que eu já tenho, então eu vou ler e estudar só o que eu quero. Tudo que eu tocava para ler e para estudar era nutrição, era gente, era micronutriente. Comecei uma horta dentro de um apartamento no meio da pandemia. Eu falei, cara, eu gosto disso. E eu fui nesse cuidado mesmo. Eu falei, cara, não vou botar expectativa, não vou querer resultado, vamos ver como esse negócio funciona. Aí compra cúrcuma daqui, compra gengibre dali, vai testando, vai vendo que vai melhorando, vai vendo que vai emagrecendo. Então, acho que eu fui fisgada. Eu não escolhi, não. Fui fisgada pela nutrição. Você? Ah, engraçado, né? Eu também sinto que eu fui tipo assim, veio um disco voador da nutrição Por aí. e catou a Eliana lá naquele mundinho de... Eu sou química, né? Fui professora de química durante 19 anos. Então, trabalhei tanto em ensino médio quanto em ensino superior. E a vida de professor é bem difícil também, é bem complicado, a gente trabalha bastante, a remuneração não é boa mesmo, todo mundo sabe, o Brasil inteiro sabe, né? Mesmo no nível superior, né? Mesmo em nível superior, então você tem que trabalhar muitas horas em sala de aula, porque o professor é pago pelas horas em sala de aula, ele não é pago pelo antes e nem pelo depois do trabalho dele. Isso é legal, desculpa até fazer esse corte, mas é legal a gente falar isso, que é uma coisa que me assustou quando você me contou, que você tinha que fazer esse pós, né? Então, assim, o professor não é só o professor, ele tem que fazer a prova, ele tem que alimentar banco de dados, então, assim, é uma carreira bem pesada. O trabalho é bastante coisa para fazer. Em prol da educação. A gente faz porque ama. Eu fazia porque eu amava mesmo. E eu amo a educação. Eu sou uma mulher da educação. Eu gosto de educação. Tanto que a gente
tem essa ideia de fazer educação também com a nutrição, educação alimentar, né? E eu comecei... É engraçado, minha história é um pouco longa. Eu comecei também por conta de vaidades, né? Preocupada comigo, com a minha saúde, porque minha mãe teve uma doença e parte da doença dela veio de depressão, de mal-estar dela como mulher, né? De falta de cuidado. Então, eu comecei a cuidar da minha alimentação e da minha saúde porque eu vi que a minha mãe não teve essa oportunidade, ou por conta da vida muito corrida, né, da criação dos filhos ou do trabalho. E eu comecei a me preocupar por causa disso. Aí eu entrei na academia, comecei a treinar, mudei minha alimentação. Aí veio uma personal que achou que eu tinha um potencial para competir, né, em fisiculturismo. E aí eu sabia que, por conta de toda a minha vida atribulada, eu não tinha essa mentalidade forte para fazer esse tipo de trabalho, né, de competição em fisiculturismo. E aí eu fui mesmo para cuidar de mim. Fui na nutricionista, fui a uma ortomolecular, né? Fui a uma médica ortomolecular também, para tratar, para saber como é que eu estava, né? Se estava tudo bem. E aí comecei a mudar a minha alimentação e vi que é muito interessante você perceber que a comida, ela muda o seu corpo. Eu acho que muda... Não é nem só o corpo, né? Muda a mente. Isso, ela muda o todo. O todo. Ela muda de dentro para fora. Eu até coloquei... E é relativamente rápido, né? Isso, E eu coloquei até... Eu fiz uma vez uma postagem no Instagram quando eu fiz 40 anos. E eu coloquei que a maior mudança e a melhor mudança é a que acontece dentro. Um corpo bonito é legal você ter, né, a barriga sarada, né, o músculo aparente, mas a mudança interna é a melhor mudança. E isso foi o que me levou a querer estudar cada vez mais, e hoje eu sou apaixonada por nutrição. É doido, né? Porque, assim, eu acho que pelo menos eu falo por mim, assim, todo o meu movimento, quando era muito externo, e isso até há pouco tempo, tá? Não tô cantando pedras muito passadas e, ai, como eu já evoluí. Não, até há pouco tempo. Quando você faz esse movimento todo pro externo, tipo, é pelo tanquinho. Porque tem uma pressão, né? Cara, a gente é estudante de nutrição, a gente vai se formar. A galera que tá no Instagram e tem corpos lindos e tem muita gente que o cartão de visita é o corpo. Assim, tem gente que é muito boa e que tem o corpo, mas tem gente que não é tão boa assim, que tem o corpo, e aquilo dali já é uma chancela de, cara, eu sei o que eu tô falando. Sim. Num primeiro momento, né? Então, assim, rola uma pressão de todo nutricionista ter um senhor corpo. Então, isso foi uma pira que eu entrei. E o que eu tava falando desse movimento externo é que eu acho que tudo que a gente faz muito pelo movimento externo, muito pelo tanquinho, muito pelo corpo, muito pelo... sei lá, o que for... ele é rápido, ele é passageiro, você não tem adesão. Aí quando você para tudo e às vezes você faz mudanças devagarinho, aumenta a água, aumenta o legume, começa a marmita, aí que você pega a engrenagem da coisa e consegue seguir de verdade, né? Eu acho que a maioria das pessoas, elas começam pela estética. Só que quando você é mordido pelo bichinho da nutrição, da saúde, você começa a perceber que só o externo é pouco. Né? Que o importante mesmo é você estar bem, mas a saúde estar em dia dentro de você. Teve algum cenário assim que você falou, eu percebi o poder da nutrição, por exemplo, aqui, que foi uma mudança que você fez, que você falou assim, cara, isso aqui é poderoso, isso aqui resolveu um problema meu. Teve alguma coisa no seu laboratório aí interno que você mexeu e você falou, eu consegui matar esse problema aqui? Sim, algo até recente, né? Eu tenho uma rinite alérgica desde criança, né? Desde criança sofro com nariz entupido, voz fanha, dor de cabeças intensas. As dores de cabeça eram, né, as situações que mais me paralisavam, né? Mas você ficava em casa mesmo? Ficava em casa e tinha que apagar a luz e tinha que ficar quietinha. Então, tipo, eu não conseguia estar com o meu marido, por exemplo, à noite, porque o meu dia tinha sido muito carregado e eu estava com uma dor de cabeça muito intensa. E isso estava me incomodando. E estudando, eu acabei descobrindo que existe uma alergia alimentar à proteína do leite.
E o meu dia inteiro, eu usava o leite em vários momentos, em várias refeições. Seja um queijo no café da manhã, seja alguma coisa num almoço, né? Ou uma sobremesa, ou durante a tarde um whey protein, que É o soro do é o leite. soro do leite. E aí eu resolvi testar. Não, eu vou tirar, vamos ver, eu vou tirar essa semana. Uma semana eu fiquei sem sintoma nenhum da alergia, da rinite, da sinusite, E uma nada. semana, né? Em uma semana, sem sintoma nenhum. Nossa, isso aqui realmente é isso, né? Tá, eu tô bem, eu tô me sentindo bem. E outra coisa que aconteceu foi que eu percebi que o peso na balança estava diminuindo. Eu não tinha mudado calorias, eu só retirei os derivados do leite e o leite. E eu percebi que a balança estava diminuindo, as roupas estavam ficando mais folgadas. E aí, cara, então, no meu caso, né, vou colocar para mim aqui, no meu caso, eu tenho uma inflamação por conta do leite. É o meu caso. Cada pessoa é uma pessoa, né? A dieta é individualizada. Tem pessoas que não têm nada com leite, tem pessoas que não sentem nada com glúten, tem pessoas que não sentem nada com a proteína do ovo, né? E tem pessoas que não, que sentem e que têm e desenvolvem uma alergia alimentar. E a alergia alimentar, ela pode ser desenvolvida e intensificada com o tempo. A pessoa pode, criança, não ter problema nenhum com o alimento e ela desenvolver, devido a um gene ou uma herança genética, essa alergia alimentar. Eu acho que fica sinalizando muito ali imunoglobulina, né? IgE toda hora, Isso. IgE, cascata inflamatória, até um ponto que o corpo não consegue mais Isso. lidar e... Aí as reações são muito mais sofridas, vamos dizer assim. Que talvez a gente Intensas. mais cara também, né? A gente, tipo, dorzinha lá no final, a gente já... Dorflex. Não sei nem se pode falar, mas, tipo assim, a gente já tomou um remedinho ali e já mascaria, a gente não para. Eu acho que a gente não... Quem não é da nutrição, e quem mesmo é da nutrição, é muito difícil ter essa consciência de parar e falar assim, cara, tô sentindo isso aqui. O que eu almocei que tinha de diferente? Pô, isso é muito difícil. Seria o ideal, mas é muito difícil. A gente mesmo, né? Nós mesmo não conseguimos identificar. Até pouco tempo atrás, eu não consegui identificar isso. E hoje, me aprofundando na nutrição, consegui identificar que eu tinha um problema e eu precisava fazer alguma mudança na minha alimentação. E isso é interessantíssimo também. A nutrição, ela é maravilhosa. É um laboratóriozinho, né? Que dá pra gente ir modulando, brincando. Sobre, assim, que nem eu falei, que eu contei rapidamente a minha história, assim. Tem alguma coisa que você fala assim, cara, pra que eu fiz isso? Pra que eu tomei isso? Putz. Abre aí a caixa preta. Se quiser, eu começo. Cara, eu já tomei de tudo, né, bicho? Só não vamos botar assim o esteroide Léo Stronda, mas de resto aqui já foi de tudo. E eu acho é uma irresponsabilidade desses médicos e dos especialistas, vamos dizer assim, em geral, para não apontar dedo. Cara, uma adolescente você passar Ozempic, uma adolescente você passar Sibutramina, eu acho, tipo, doideira isso. É uma irresponsabilidade. E é uma facilidade com que esses facilitadores são dados que a única palavra que eu tenho é, tipo, irresponsabilidade, sabe? Eu acho que é um imediatismo que a gente está vivendo hoje, da busca pelo corpo perfeito, principalmente no adolescente, né? A menina, a adolescente, ela é bombardeada de imagens, de fotos, de modelos, né? Hoje, então acho que isso também. Mas não cabia ao médico, tipo, dar aquela travada, tipo, segura a onda aí, vamos. Aí eu acho que vai mais da pessoa como profissional, né? Às vezes tem profissionais muito bons na área, né, da endocrinologia, por exemplo, que vai orientar aquele jovem, aquele adolescente. E existem os casos que são necessários o uso do remédio, né? E existem os casos que não, que você precisa mesmo dar 2 tapas na cara da pessoa. Cara, mas o que você vai ver são aqueles 5 quilinhos finais, aqueles 3 quilinhos finais isso. que o médico meio que... Não é, pô, pregando todos os médicos na cruz, não é isso, mas assim... O que a gente escuta mais de relato é a facilidade com que esses medicamentos chegam na mão de pessoas que não precisavam tomar esses medicamentos. Não é o medicamento em si, não é
o médico em si. Chega até a ser assustador, né, essa facilidade. É isso aí. Dá uma preocupação, né, por conta da saúde da pessoa, até mental, né? É isso. Então, assim, eu acho que um papel aí que a gente poucas vezes vê, né? E alguns dos nossos convidados que passaram aqui na mesa, pelo menos trouxeram essa visão mais preocupados de falar assim, não é o momento de você tomar nada. Dá os primeiros passos aí, se você tiver adesão aí que você... Aí que a gente vai botar alguma coisinha a mais, porque tá demais. Tá demais essa facilidade. E parece que para todo movimento que as pessoas estão fazendo hoje, precisam de um incentivo. Tem que ter um shotzinho, tem que ter, porque senão no basicão, no água com limão, a pessoa não engrena. Eu já passei por essa fase, né? Eu passei por essa fase. Eu tenho uma experiência até com creatina. Eu até vi um dia desse uma reportagem falando sobre como foi? As marcas que foram... aquela lista dos 25, né? Que foram reprovadas, marcas de creatina que foram reprovadas. E a gente para assim, nossa, será que isso aconteceu comigo lá atrás? Porque eu tive uma experiência com creatina há um tempo atrás, não agora, mas já logo quando eu comecei a treinar, e eu não gostei do resultado. Mas o quê? Inchou, engordou? Inchaço. Mas o inchaço é esperado, né, Ali? Mas eu não gostei. Eu achei que o inchaço realmente era intramuscular, que eu ia ver aquele músculo mais aparente, mas porque... na verdade não é, né? Você precisa da dieta... porque você não fez a dieta e lascou na creatina. Exatamente, a dieta com um déficit calórico para você diminuir essa gordura subcutânea e o teu músculo aparecer. Porque para quem tá assistindo e talvez tenha dúvida, a creatina engorda? Não. O que vai engordar é a tua dieta, querido, que tu não tá fazendo. A creatina, ela só... Uma das funções é fazer esse músculo ficar mais túrgido, porque ela coloca uma água intramuscular. Então, pode ser que quando você comece a tomar a creatina, você aumente alguns quilos na balança. Mas esses quilos na balança que você aumentou, essa sensação de inchaço, caso a sua dieta esteja certinha, é porque água entrou no seu músculo, então você está sentindo aquele pumpzinho. Não é que você engordou. Se tiver tudo certinho, não é porque você engordou, é porque a água entrou e você ficou um pouco mais, né? Fortinho. Isso. E o músculo aparente só vai vir quando a tua gordura seca, a pele afina. A pele afina, e aí vai aparecer mais aquele músculo desenhado, bonito, né? Por conta do desconhecimento, a gente acaba usando coisas que, no momento errado, vamos dizer assim. Né? Eu usei creatina no momento errado. Não é que ela seja, ou naquele momento fosse prejudicial, mas você não tinha orientação, por exemplo, de tem que diminuir a dieta para entrar aqui. E o estético, que era o que eu tinha na época, o objetivo, eu não alcancei, e isso me frustrou um pouco. Né? Então, não foi legal por conta do meu objetivo. Eu não estava querendo aumentar a massa muscular para saúde, longevidade, que hoje eu penso assim. Eu estava querendo estética, e aí não foi legal. E faculdade de nutrição, Nia? O que você está achando da... Sei lá, assim... E faculdade sendo para cursos, para materiais disponíveis na internet. O que você acha da qualidade? O que você acha do que está sendo dito? Não vamos entrar ainda em, tipo, Instagram e posts e afins. Isso vamos deixar para o próximo tópico. Mas, assim, a parte acadêmica mesmo, tipo... O que você acha que a qualidade, a forma... você acha que o ensino da nutrição no Brasil tá legal? Eu acho que o ensino em si, o ensino superior... Não começa a rir não, tá? Vamos lá. O ensino superior como um todo, não só a área da saúde e nutrição, eu acho que ele ainda peca na superficialidade. Eu acho que existem professores que aprofundam bem o tema em sala de aula, que puxam o aluno, que fazem aquele aluno crescer, mas também tem professor que está ali simplesmente para cumprir aquele horário e aí prejudica aquela pessoa que está querendo crescer, né? Querendo aprender, querendo aumentar os seus conhecimentos, construir conhecimentos, e isso não é legal. E o que acontece? Qual é a saída do aluno? É o que eu vejo, né? Eu também não posso cruzar meus braços e falar, o professor não está ensinando, eu também não vou procurar. Então, eu acho que o aluno, ele
ele precisa, se ele quer ser um bom profissional, se ele quer se destacar, ele precisa buscar fora. Ele tem que ler livros, ele tem que fazer uma pesquisa bibliográfica, seja na biblioteca da faculdade, seja em casa, né? Buscando conhecimentos além da sala de aula. Porque, se você pensar, são 2 horas e meia, mais ou menos, de uma disciplina. Tem faculdade que é integral, mas assim, se for puxar por disciplina, vão ser umas 2 horas e meia. Durante 6 meses, ou 4 meses, na verdade, né? Semanais ali. Semanais. Não dá tempo para você aprofundar um tema, por exemplo, nutrição esportiva. Fisiologia, no básico. Bioquímica, não tem como você aprofundar. Então, o aluno precisa chegar em casa, sentar a bunda na cadeira, né? Desligar o celular, desligar a TV e estudar um pouco mais. Fica mais difícil quando você faz faculdade e trabalha. Ok. Como nós que somos pessoas que não só estamos na faculdade, somos esposas, temos, né, nossas casas, temos um trabalho Eu posso fora. eu tenho alguns pontos sobre isso, tá? Sim. Primeiro ponto, eu acho que fica mais difícil, não sei se é por causa da rotina, porque eu sou daquela que mais faz, mais consegue fazer. Sim. Né? A gente sabe disso, né? Quanto mais sarna pra se coçar a gente arranja, mais a gente consegue fazer. Você é prova viva disso. É minha sócia, você sabe. Eu acho que o que tá acontecendo é que tá rolando desinformação mesmo em sala de aula. Você sabe. Sim. Formação errada. Você é mestre em bioquímica. Sim. Em química. Desculpa, você é mestre em química. Então, assim, algumas vezes a gente já bateu um papo ali fora de sala de aula, você falou, tá errado? Tá errado? Então, assim, meu primeiro ponto é esse. Tá rolando desinformação no mundo acadêmico. O segundo ponto, eu acho que... Fica com medo, não. Fica tranquilo. A gente cai naquela... eu tava pensando numa coisa aqui. A gente cai naquela situação de que o professor se acostuma com aquele tempo de aula e acabou. Né? Ele não se preocupa, ele não se atualiza. Ele precisa se atualizar, sim. Ele precisa estar sempre estudando. Tanto é que eu sou professora porque eu amo estudar. Eu amo ler, eu amo buscar novos... a parte da ciência, da nutrição. E você trazer isso para a sala de aula é muito importante para o seu aluno e para você também. É porque é um voto de confiança, né? No momento que o aluno está ali na sala de aula, abrindo a cabeça, vamos dizer assim, para a pessoa apresentar um conhecimento. Se você não apresenta nenhum conhecimento, tudo bem. Você não gerou nem bem nem mal. Se você apresentou um conhecimento bom, você gerou um conhecimento bom. Agora, se você apresentou um conhecimento errado, numa ciência, vamos dizer assim, praticamente exata, sim, você está fazendo um desserviço. Porque aquele aluno está confiando em você. Você é autoridade ali em sala de aula. Um dos meus outros pontos sobre o meio acadêmico hoje é... A grade a grade de disciplina me parece completamente obsoleta, né? Hoje a gente vê professores, coordenadores, pessoas que participam do corpo docente de faculdades fazendo cursos extras, cobrando fortunas dos alunos, porque ele sabe que na grade da faculdade não tem uma matéria específica. Vou dar um exemplo que a gente sabe. A gente estuda numa faculdade X, 90% das pessoas que estão ali em sala de aula com a gente querem o quê? Clínica, consultório. Sim. Qual matéria e qual vivência a gente não tem nenhuma na faculdade? Consultório. É o que os professores fazem? Fazem um cursinho de consultório e nada de braçada. E o aluno fala assim, cara, eu sou praticamente obrigada a fazer isso aqui porque... Como é que eu vou ter a vivência? Como é que eu vou ter o conhecimento do que eu quero se na minha grade de aulas, de matérias, eu não tenho esse... Eu acho que o problema é muito pior, sabia? Eu acho que a questão de você ter um ensino tão raso na faculdade, de um coordenador, de um professor ter que abrir um curso paralelo sobre certos temas, é um problema... É o pico, é a ponta do iceberg. Eu acho que o problema é muito mais profundo, porque você tem, nas universidades, seja pública, seja privada, também um aluno um número de alunos que ainda não consegue acompanhar certos raciocínios. E aí a gente vem com o antes do ensino básico no país. Né? O ensino básico ele não dá
algumas bagagens que deveria dar para o aluno, por exemplo, interpretação de textos, que a gente aprende lá quando a gente é criança. O ensino básico no país ele peca muito nesse sentido, né? Matemática básica, nós calculamos dieta. Não, e a gente fala básico, a gente não está querendo tirar nenhuma vanglória disso, não. É tipo regra de 3. Isso, regra de 3. Percentual, porcentagem. São 50% de carboidrato na sua dieta. Sim, mas como é que eu calculo quantos gramas o meu paciente tem que pesar? E isso, eu tenho que ter esse conhecimento. Eu posso usar um aplicativo? Posso usar um aplicativo. Mas eu vou conseguir passar esse conhecimento para o meu paciente? É importante você passar isso para o paciente, porque você cria um laço de confiança com ele, né? Que você está sabendo o que está fazendo. Né? Eu vou sair de um consultório, aquela nutricionista não sabe nem fazer o cálculo de quanto eu vou botar de arroz no meu prato. Né? Por que eu vou com ela? Então, se eu tenho esse conhecimento, eu consigo ter essa relação de confiança com o paciente, eu consigo fazer o meu trabalho de maneira mais assertiva até. Né? É claro que isso é uma parte do atendimento. Né? O meu paciente precisa aderir à dieta, eu tenho que ter todo um cuidado, né, de fazer uma dieta individualizada para ele. Mas, voltando à questão do ensino básico, a gente tem um grupo de alunos que, às vezes, tem muita dificuldade nessa área. E o professor, às vezes, precisa voltar no ensino básico mesmo para explicar aquilo. Eu acho que voltar não é nenhum problema ali. Eu acho que quando desce o nível de uma forma geral. Porque, por exemplo, você é professora, tá? Eu tive uma dificuldade de fazer uma conta. Você ir lá rapidinho ensinar uma regra de 3, que nem a gente viu, por exemplo, uma professora super querida lá de técnica dietética que a gente teve. Sim. Ela, na primeira aula, botou lá, como se faz regra de 3. Beleza, ela sanou, entre aspas, o problema do ensino básico. Mas você vê toda uma linha de educação tendo que baixar o sarrafo do nível de conhecimento e fica aquela coisa tipo... porque as pessoas não acompanham. Isso. E sabe o que me deixa mais triste? Hoje, o aluno bom não é o aluno que pergunta. Não é o aluno que se interessa. Não é o aluno que enche o saco. Eu já ouvi isso da boca de professor. Hoje, o aluno bom é o aluno que não enche o saco, é o aluno que absorve aquele conteúdo igual uma esponja. O que está dito é lei. Você sabe, eu já escutei e você estava perto. Eu não gosto de te dar aula. A gente já ouviu essa frase. Tanto eu quanto você. Eu não gosto de dar aula. A gente precisa ter muito tato, né, na hora de fazer algumas perguntas. E quando a gente estuda assim sozinho, né, por fora, e a gente vê alguma coisa que não está legal naquela fala do professor, ou a gente ficou com dúvida de alguma coisa, infelizmente, a gente precisa ter um pouco de tato na hora de perguntar. Ofende, né? Porque a gente também tem a questão, né, do professor ter autoridade, ele é autoridade na sala de aula. A gente tem que respeitar isso, ok? Vamos respeitar. Mas eu acho que falta um pouquinho de humildade também dele entender que ele não é o conhecedor de tudo, ele não é o bam de toda história. Ele precisa também voltar lá no livrinho dele e dar uma papirada, né, para ele passar um conhecimento mais correto para o aluno. Isso eu vivi muito na minha vida de professora. Imagina. Vivi muito isso, que a preocupação é muito grande, né? E sobre, assim, pra gente, vamos por bloco, porque senão se deixar a gente fica falando eternamente. Mas, assim, pra gente meio que fechar esse bloco de educação, que é uma preocupação muito grande, que tanto eu e você a gente tem, que nosso sonho aqui, o wellness, saia da mesa do podcast e vá para ir para o mundo da educação, que é uma coisa que vai acontecer. Vai, com certeza. E já está acontecendo. Já está acontecendo, E vieses. Eu acho que é um ponto legal da gente falar que hoje a faculdade, ela escolheu determinadas bandeiras, e aí não vamos entrar, querendo ou não, é política, porque certos vieses são políticos, mas eles ultrapassam a alimentação, né? Mas a faculdade, simplesmente, a faculdade que eu digo, o mundo acadêmico, no Brasil, escolheu certas bandeiras e ignora a existência de outras vertentes alimentares que são chanceladas e aprovadas, aí vamos botar por Associação Americana de Cardiologia. Tipo, veganismo, vegetarianismo, a gente tem aula disso.
Sim. E quando a gente está falando de dieta carnívora, de outras estratégias alimentares, cetogênica, você é taxado de maluco na faculdade quando você traz uma discussão como essa. Sim. Ah, não, mas você vai se encher de amônia, você vai disso, vai... Tá, amigo, e da onde tu vai arranjar B12 aqui comendo grão de bico? É. Sabe? Colina, B9, tu vai tirar da onde, colega? Você vai ser refém de suplementação pro resto da vida. E você é taxado. Você não pode botar ali no debate e falar assim, vamos ver prós e contras. Isso, é uma discussão setorizada, né? Eles levantam uma bandeira e aquela fica para sempre. O que não é educação, na minha opinião. Educação é você mostrar todos os vieses, todos os pontos, os prós e os contras, né? Aonde é que dá certo a cetogênica, aonde é que dá certo uma low carb, né? Como é que um veganismo, um vegetarianismo pode dar certo, né? Como ele vai acontecer. E aí o aluno, ou o paciente, ou a pessoa leiga que seja, ela vai escolher e ela vai perceber o que seria melhor ou ter a opinião dela. O que eu acho também muito ruim nessa questão de levantar bandeiras é você não aceitar a opinião do outro. Se a sua opinião é contrária àquela bandeira que levanta, ocorre uma revolução, né? É uma discussão que não termina e isso não é educação. Eu acho que tudo que vai contra, assim, parece que você pode perguntar A, defender B e ser C, e tudo que foge disso, o corpo acadêmico e muitas pessoas entendem como uma agressão. Não entendem como estou trazendo uma discussão para a mesa na qualidade de estudante, cara. Vamos só bater um papo. Sim. A pessoa já entende como uma agressão. Eu acho que é necessário esse tipo de discussão. Eu acho que tem que ter. Acho que as pessoas precisam saber de todos os lados. Aí que entra o ponto, né? Instagram. Aí por que que, pô... Também tem o preconceito do Instagram pelo corpo docente, né? Pô, você vai ser nutricionistazinha de Instagram? Talvez, porque o Instagram tá nadando de braçada. Sim. Você tem vertente pra tudo qualquer lado. Lógico, você tem um cara que fala um bando de asneira. Mas você também vai ter aquele cientista super sério que ele vai se propor a te ensinar o que às vezes seu professor não te ensinou, com a seriedade que não foi apresentada na faculdade. Uhum. Aí você vê que realmente está roubando a cena, porque às vezes o trabalho de ensino, às vezes não, o trabalho de ensino, muitas vezes está sendo muito mais bem feito, né? Sim, sim. A preocupação de alguns profissionais na internet é muito maior em passar o conhecimento correto. E eles passam mesmo. Eu acho que... Tem gente entregando ouro na Sim, internet. A ideia de você aliar o conhecimento com o digital, né? E a preocupação com tudo, com a imagem, com a imagem do teu Instagram, com o que você passa no seu Instagram, escolha de temas que você vai abordar, né? Isso é importantíssimo o que está acontecendo agora. E as pessoas, alunos de nutrição, nutricionistas, eles estão olhando, sim, para esse lado. E você precisa ter a bagagem científica, o conhecimento, sim, firme, né, concreto. E você tem que ter esse lado também do digital. Você tem que ter esse cuidado, né? Aconteceu comigo agora, né? Eu não tinha, até a gente construir o nosso podcast, eu não tinha essa preocupação com a minha imagem no digital. Eu ouvi uma frase, eu não lembro, foi algum convidado nosso que falou, não lembro quem foi, mas falou que hoje em dia o seu Instagram é o seu currículo. Lisandra, acho. Eu não lembro. Lisandra. Alguém falou, hoje o seu Instagram é o seu currículo, é ele que está mostrando com que você trabalha, é ele que está mostrando o tipo de profissional que você é. Existem empresas que quando, peguei o currículo de Maria Eduarda, a primeira coisa que faz é olhar a rede social. Tem aqui escritório de advocacia. Hoje tem estagiário que roda por causa disso. Isso. Porque na entrevista tá lindo de bonito, terninho, e lá no Instagram tá, né? Fala aí, Gustavo, tá só na cervejada, pagodão. É exatamente assim, tem equipe para isso. Tem estagiário de RH que faz esse serviço aí de FBI. Vai olhar a rede social daquele candidato e ele é reprovado pelas coisas que ele coloca, que ele posta, né? Que, querendo ou não, é um reflexo do que ele acredita e do que ele vive. E isso, eu acho que falta também um pouquinho isso nas universidades,
de passar esse toque para o aluno. Olha, preste atenção no que você está colocando. Hoje o digital é o que está em alta, você está sendo conhecido pelo digital. Mas aí, voltando para o Instagram em si, hoje é uma demanda que a gente bate uma cabeça fenomenal, tanto eu quanto você, com essa história de Instagram. A gente sabe que tem vertentes que funcionam, a gente está tentando aí achar o nosso posicionamento, vamos dizer assim, mas, cara, como é difícil passar conhecimento e não entenda, de novo, como soberba, não é isso. Como é difícil passar um conhecimento que, tipo, a gente sabe que vai ajudar a vida da pessoa muito mais do que aquela discussão superficial. Exemplo, eu postei agora um Reels, eu até mandei pra Ali, pra ela ver se ela gostava ou não, porque dá medo, né, de postar essas coisas. Teve aquela trend, margarina e manteiga. Não é isso que vai salvar a vida das pessoas ou ajudar a vida das pessoas. A discussão tá lá embaixo e você fica assim, será que tá muito enrolado? Será que tá muito complexo esse conhecimento? Porque também é isso, né? Se a gente posta um Reels, um carrossel, que a gente sabe que vai ser legal no sentido técnico, Sim. aquele negócio não deslancha. Pelo menos é o que eu sinto. Tá muito ainda ali na... Ou é uma arte muito fina que eu ainda não aprendi a fazer. Pode ser isso também. Acho que tem as duas situações. A gente ainda não aprendeu a ter esse feeling, né, de como fazer um post legal que chame atenção. Com esse conhecimento pesado. Com esse conhecimento pesado, eu acho que tem que ter. Porque tem gente que faz, né? Vamos parar pra... Tem gente que faz e dá muito certo. E dá certo. Dá muito certo. E assim, quando você vai olhar, é a coisa mais simples do mundo. Às vezes é um fundo branco e um texto, né? Outro dia eu vi Dudu Alushi. O Dudu Alushi é um nutricionista que eu admiro muito pelo conhecimento que ele tem. E ele é um cara simplesão. O Instagram dele é um fundo branco. Marcelo Conrado, Dani Sabino. Isso, Dani Sabino, ela falando lá, né? Falando, explicando o que acontece com a cafeína. E é só pauleira. E a explicação dela é extremamente científica e extremamente fácil de entender. É uma arte mesmo. É uma arte, ela tem esse cuidado e ela chegou a esse ponto. Eu acho que a gente está buscando esse ponto, né? Pelo menos, eu busco esse ponto de equilíbrio entre você falar sobre a ciência e você falar o simples também, ao mesmo tempo, para a pessoa entender. Então, esse cuidado, né, de você olhar o estético também no Instagram, eu acho importantíssimo. Até porque Mas eu também acho que a galera que entrou... Vamos lá, e vamos destrinchar um pouco. A galera que entrou e já tá com a Dani, a galera que entrou que já tá com o Marcelo, é outro tempo. Hoje em dia, parece que... você vê aquelas edições e corta cá, corta lá, e pega de cima, e drone. Parece que se não for assim, não prendeu a atenção, já era. Se você for ficar ali... Não sei, eu tenho um pouco... Eu tô meio... eu tô meio desiludida aí com o Instagram. Existe o high-tech, né? Dani Sabino, né? E existe... Nem tanto, né, cara? Mas eu acho que eu quero dizer isso. Tipo, o público dela entrou numa fase que o que ela entregava, que é muito bom, assim, eles não estavam ali pelos cortes e edições, Sim. e eles estavam ali pelo conhecimento da Dani, então ela já criou um público que tá buscando a qualidade de conhecimento. Isso. Hoje em dia parece que a galera que tá começando, ou a galera que tá chegando para se mostrar como autoridade, vem aqui, deixa eu te explicar alguma coisa, fica meio refém dessas novas necessidades de tecnologia. Precisa usar dos recursos digitais para você chegar no patamar, né? De pelo menos chamar atenção. De pelo menos chamar atenção. Chegar no patamar de tudo que você falar, a pessoa vai ouvir, né? Na verdade, é uma escadinha, né? Que a gente precisa subir. E a gente está nessa. Vamos subindo um degrauzinho por degrauzinho para chegar nesse... Porque conhecimento... eu acho que temos, né? Não querendo ser também arrogante ou soberba, mas eu acho que conhecimento nós temos. E a gente cavuca, né? A gente procura, a gente traz gente que... Isso, que vai ensinar. Com quem vai sentar na cadeira, né? Que vai conversar com a gente, né? Também nesse sentido. A gente procura pessoas que vão trazer o conhecimento e que, ao mesmo tempo, conseguem passar isso de forma legal, bonita, né? Inteligente no Instagram. E verdadeira, né? Verdadeira, isso. Eu acho que até agora não sentou ninguém que a gente fala assim, putz,
contou meia verdade aí, Graças a Deus. ou quis aumentar aí Isso. o pavão. Acho que a galera, é uma preocupação nossa, né? A gente traz pessoas que realmente vivem o que vivem o que falam e que tentam facilitar a vida das pessoas mais do que complicar ou dourar ali a roda, sabe? Isso é a verdade. Eu me preocupo muito com a verdade também. E não vamos passar aqui a não verdade. Não dá para você fazer isso. Não dá para você influenciar uma pessoa de maneira errada, porque você vai estar prejudicando a saúde. A gente está falando sobre saúde, né? Como é que a pessoa vai fazer uma coisa que nós estamos dizendo aqui erradamente e amanhã aparecer uma doença, algo grave? E sabe o que é doido? Preocupante. É muito preocupante. Sabe o que é muito doido? Ao mesmo tempo que a gente está falando que o conhecimento, o conteúdo, entre aspas, né, raso, dispara, ao mesmo tempo, o público está cada vez mais qualificado. Sim. Então, quando você traz um cara que quer adorar... É adorar a roda, a expressão? Quer florear o pavão? Florear o pavão. Florear o pavão, tá. Que quer florear o pavão e o cara não tá falando ali com muita propriedade, o cara faz 2 posts e o público percebe e sai. Então, ao mesmo tempo que o raso chama atenção, hoje o não concreto não se mantém, né? A não verdade um dia vai acabar. Se você está contando ali mentira, um dia vai parar. Eu já deixei de seguir pessoas, até que eram grandes na internet, porque eu vi gente grande mesmo, médico, nutricionista, empresário, porque eu vi em algumas situações falando coisas erradas, dando dicas erradas para as pessoas. E aí, como você falou, o público mais especializado está crescendo, as pessoas estão cada vez mais se interessando sobre saúde. Você falou da pandemia, a pandemia foi um divisor de águas, né? As pessoas olharam para a saúde, sim, né? As comorbidades que a doença agravava, né, são comorbidades que... Evitáveis, né? Exatamente, a maioria você pode evitar com hábitos saudáveis e alimentação saudável. Então, as pessoas passaram a olhar. Nesse ponto, nós vemos que a humanidade caminhou, acho que a humanidade caminhou para uma situação catastrófica, que é um vírus, uma doença, né? Eu não vou colocar aqui a culpa em ninguém, mas a humanidade caminhou para essa situação porque era necessário. Infelizmente, era necessário para que as pessoas abrissem os olhos e vissem que o que eu estou fazendo com a minha saúde, o que eu estou fazendo comigo, não é legal. Eu tenho outras formas de viver. Eu preciso mudar os meus hábitos alimentares e o sedentarismo não é legal, né? Então, esse momento e isso está crescendo cada vez mais. Então, não sei. Isso que me assusta. Eu tô lendo aquele livro. É brabo. A dopamina? Caraca, já leu Nação Dopamina? Já não peguei para ler. Assustador, cara. A autora, ela dá... Não vou lembrar o nome da autora. O livro tá bem legal, tô bem no início ainda. Ela dá, assim, as 5 maiores... nos Estados Unidos, os 5 maiores fatores de causa de morte. Aí tá o primeiro, eu acho que são doenças cardiovasculares. Aí depois vem álcool, não sei. E todos... Do terceiro até o quinto é diabetes, obesidade e sedentarismo num nível alto. Se você pega diabetes, obesidade e sedentarismo, é completamente evitável. Sim. E se você pega doenças cardiovasculares, muitas são condições congênitas ali, ou advindas desses últimos 3 hábitos. Que pode ser modulada. A pessoa não necessariamente precisaria ir a óbito, né? Então, assim, isso tá matando estrondosamente. São os 5 maiores fatores que matam nos Estados Unidos. E outra, a gente bateu a meta de obesidade que era para 2035. A gente bateu esse ano. País, né? Não, o mundo. O mundo. Então, assim... Metade da população de crianças, se eu não me engano, tá obesa já. Então, assim, é um paradoxo que às vezes eu me pego pensando, tá, rolou a pandemia, cada vez mais a gente vê pessoas buscando emagrecimento, saúde, medicina e caminhando para isso também, remédios, Ozempic, por aí vai.
Mas, em contrapartida, é um mundo de obesos. Ainda não dá para ver os resultados, Não né? sei se dá pra ver os resultados, porque parece que tá... Ao mesmo tempo que tá andando pra cá, num sentido de pessoas mais saudáveis, pessoas buscando um estilo de vida mais saudável, o número de obesos só cresce. Sim. Eu acho que é um alerta, sabe, Duda? Eu acho que a gente está vivendo um momento de alerta. A gente não vai conseguir ver essa melhora no número de obesos ainda, porque as coisas não acontecem assim. Não é de um dia para a noite, né? A gente teve o momento da pandemia. É preocupante você pensar, será que as pessoas realmente estão se preocupando com saúde ou não? Porque o que vai vir depois? É isso. O meu ponto é, eu não sei se esse caminhar pra cá... Óbvio, a gente conhece gente, vamos supor, como o Roberto, da Better Drinks, da Marum, que ele fala, cara, a salubridade... A vida saudabilidade é uma tendência. O mercado já olha como Sim. isso como uma tendência. Então, realmente, tem um caminho de vida saudável que tá crescendo. Mas como é que explica esse número aqui de obesidade que tá crescendo também galopante ao mesmo tempo? Será que essa vida saudável é realmente saudável ou é uma vida por estética? Ela pode começar por estética. Eu acho que ela pode começar por estética, mas eu acho que as pessoas estão cada vez mais falando sobre saúde. Será? Eu acho que sim. Eu acho que e se não estão, a gente tem que começar, como a gente criou o nosso podcast, porque a gente precisa passar essa verdade. A gente precisa passar essa verdade que a saúde ela vem de uma alimentação saudável, sim. Até outro dia a gente estava conversando. Porque o estético muitas vezes não é saudável. Não né? é saudável. Não. A conversa é bem mais profunda, na verdade, né? Quando você fala, por exemplo, de um físico, de uma pessoa atleta, um fisiculturismo, a gente sabe que existem momentos na E preparação nem dele. fisiculturismo, amigo. A pessoa É. que quer um A shape leiga também, É. que não é saudável. O uso exagerado de Indiscriminado, termogênicos, por exemplo, que é uma coisa que você compra numa loja de suplementos com uma facilidade enorme. numa farmácia de bairro. E aí você vê situações de pessoas que estão correndo na orla aqui no Rio e simplesmente cai dura no chão, um ataque cardíaco. Assim, Ou tá jogando futebol com os amigos. o meu ponto é esse, assim, será que esse caminho aqui... Tá, vamos esquecer esse caminho crescente da obesidade. Vamos ver esse caminho aqui crescente da saúde. É saúde ou estética? Ele começa com estética, eu acho, e a saúde vem depois. Então, o que pode ser um erro, né? Eu não acho... assim, se fosse assim, tudo bem, as pessoas iriam pra saúde. Mas eu acho que as pessoas estão fazendo, no momento atual, tudo em prol da estética. O raso, né? Ainda é o raso. E o que pode levar pro outro polo Sim, da doença. da doença. Eu queria colocar uma coisa. Eu tenho uma visão, assim, mais, vamos dizer assim, mais acreditando na humanidade, né? Eu tenho essa visão, assim, de que a humanidade, ela pode mudar, sim, ela pode melhorar. Então, a gente estava conversando aqui nos bastidores e a gente falou sobre como os conteúdos científicos podem ajudar as pessoas, né? Uma pessoa que posta sempre explicando sobre o que acontece realmente na saúde, mostrando a verdade para as pessoas, interessam. Porque existe, sim, uma sede de conhecimento da população. Não, óbvio que existe. E isso é bom, isso a gente precisa pegar nisso, a gente precisa se apegar nessa situação de que as pessoas gostam de aprender e gostam de ouvir quem sabe, aquela autoridade que fala e que fala o correto do que pode acontecer, do que deve ser feito para você prevenir, por exemplo, uma doença cardiovascular, uma doença, um diabetes mellitus, um diabetes tipo 2, por exemplo. Eu sou muito fã de um cara, assim, seria um sonho realizado a gente trazer ele aqui pro podcast. É o Wesley Delanogari. Sim. Ele tem um produto digital, vamos dizer assim, porque é um produto digital, né? Um espaço que ele criou para trazer conteúdo de muita qualidade que se chama Reservatório de Dopamina. Ele conversando com o Cariani, e um trocou esse elogio pro outro, que eu acho que, assim, é a maior verdade da internet. Existem pessoas, e isso vamos expandir para além do Wesley e para além do Cariani, que também acho que o Cariani faz um baita serviço, tá? Pessoas gostam, pessoas não gostam, mas nesse sentido que eu vou falar, eu acho que o Cariani faz um baita serviço. Eles viraram os amigos fitness da galera. Então, assim, Sim. se você tá num grupo de amigos, você viu isso? Vi. Se você tá num grupo de amigos que
todo mundo bebe até morrer, todo mundo sedentário, todo mundo come fritura, todo mundo fuma cigarro, ninguém dorme bem. Às vezes você não consegue encontrar uma referência saudável naquele seu grupo de amigo hoje. Porque você não quer sair daquele grupo, porque você não quer abrir mão daquela vida. Então, seu amigo fitness talvez seja virtual. Sim. Talvez seja um vídeo do Wesley, talvez seja um vídeo do Cariani. E você vê quanta gente já mudou de vida quando adotou esses amigos virtuais de motivação. Sim. Então, tem gente que faz um baita trabalho na internet. Vivian Winkle, né? A gente... É legal isso, porque é o exemplo, né? O exemplo... E a empatia, né? O exemplo das pessoas que carregam a saúde, né? Que levam a saúde, levantam a bandeira da saúde. E isso é interessante, eu acho que tem que aumentar cada vez mais. Assim, ele falou, o Wesley também ele é muito... Ele fala que não é, mas eu acho que, no fundo, ele deixa transparecer que ele é otimista. Ele fala, ele se diz pessimista, mas eu acho que, no fundo, nem ele percebe, mas ele é otimista, assim, porque ele fala, tá virando maneiro ler, tá virando maneiro estudar, Sim. tá virando maneiro acordar cedo pra treinar. Correr. Então, realmente, tem esse movimento, não é de todo mal esse movimento dessa corrente toda do saudável, só que é isso, eu acho que a gente tem que ter essa preocupação de essas pessoas que estão querendo só emagrecer a qualquer custo, ter essas pessoas para fisgarem ela e falar assim, cara, não é só peso não, tem todo um baú aqui cheio de coisa boa que não é só o teu peso na balança, sabe? São transformações boas. Isso. O que eu acho legal também é desmitificar que dieta e vida saudável é caro. Né? Eu acho que a gente precisa colocar que você comer o Qual o seu nome daquele cara? Ramon? O fisiculturista. Pô, aquele shape era arroz e ovo, né, cara? Sim, E assim, você precisa colocar que a gente pode ir comendo feijão, arroz e carne, né? Feijão, arroz e bife. A gente pode ir os nossos legumes, um chuchu, uma cenoura ou um legume que está mais barato no momento, uma couve, né? E você trazer isso para aquela pessoa que pode ter um acesso a esses alimentos e que ela pode ser uma pessoa saudável, sim. Né? Não é só a pasta de amendoim, não é o whey protein mais caro do mundo que vai te fazer ser mais saudável. Até porque o ideal seria nem tomar. E isso tudo é um suplemento. É uma suplementação. É algo a mais, exatamente. E que não é necessário muitas vezes. Você pode comer um ovo, você pode comer o seu pão francês, sim. Você pode usar né, esses alimentos da maneira equilibrada e ser saudável, sim. Aumentar os seus passos diários, né? Em vez de andar de elevador, subir as escadas. São coisas simples que você pode mudar a vida de pessoas. Concordo. É exatamente isso. Mas, de novo, a gente entra numa caixa de Pandora. Por quê? A tal da dieta flexível. Aí, meu amigo, cada um corre pro seu lado, no meio do tiroteio, abaixa a cabeça, porque tem um bando de doido na internet defendendo doce de leite, Nutella, Mas aí... a tal da dieta flexível. Porque assim, usam esse argumento da comida de verdade, pra falar assim, não, você pode emagrecer comendo pizza, Cara, de novo, a discussão tá muito doida. Tem louco pra tudo quanto é lado. Aí a gente já entra em outra situação, porque as pessoas O que me dá nervoso é que, assim, a gente não pega na mão dos amiguinhos e fala assim, vamos combinar uma coisa? Comida é A, B, C e D. Sim. E a mais e gostosinho é F, G. Isso. E realmente isso aqui tá dentro do nosso espectro de alimentação, mas não é isso todo dia? Parece que o básico, o grosso da população ainda não concordou. Aí fica nessa disputa. Eu acho que existem... Ficou claro? Eu acho que eu me enrolei na hora de explicar. Não. É isso mesmo. Existe uma diferença entre você buscar uma saudabilidade, né? Vamos usar essa palavra, uma saúde, e você buscar uma alta performance ou um corpo bonito, alguma coisa assim, ou um detalhe que você quer colocar. Quando você busca uma saúde maior, você pode ir para o simples, né? Feijão, arroz, ovo, carne, legume, uma fruta. Quando você quer algo a mais, você precisa de uma dieta calculada e individualizada.
Aí são coisas diferentes. Exatamente. E tem o lance do óbvio, dieta é aquilo que a gente faz todo dia, né? Sim. Vamos partir desse pressuposto. Então, assim, você vai ter ali alguns dias dessa semana, não tô falando nem um dia, alguns dias dessa semana, algumas vezes no seu mês, você vai ter um vinho, uma cerveja, um bolo de aniversário, uma Sim. pizza. Mas, cara, o que não dá é nego chegar na internet e falar assim, coma todo dia pizza, Nutella e batata frita e emagreça 10 quilos. A tal da dieta flexível, a tal da dieta intuitiva. O campo básico da discussão, eu acho que é isso que dá um pouco de nervoso nas pessoas que não são do meio da nutrição. Falam assim, cara, eu não sei o que prestar atenção, eu não sei o que acreditar. Porque é exatamente isso. Porque as regras básicas não estão tão bem definidas e claras. Então, realmente fica muito difícil para o grande público saber em quem acreditar, saber o que seguir, saber o que sabe, discernir. É por isso que vem a minha preocupação de passar a verdade, de transmitir a verdade, né? Vamos falar a verdade. Olha, o doce de leite é muito bom, ele é gostoso. Mas é um doce. Só que ele é um doce, você não pode comer todo dia. Não é toda pessoa que treina que vai usar o pré-treino doce de leite, né? Você tem que ver como é que está o seu perfil. Você já emagreceu tudo que tem que emagrecer? Se o seu objetivo é hipertrofia, se o seu objetivo é emagrecimento, aonde eu posso encaixar? Crononutrição, eu vou comer que horas um desse? Pico glicêmico. Exatamente. Às vezes um querido Entendeu? desse que passa doce de leite não sabe nem o que é estoque de glicogênio muscular. É isso que dá nervoso. São coisas básicas da nutrição que a gente aprende ali no primeiro, no segundo ano, que a pessoa pega um post, replica, se coloca numa posição de autoridade e lasca doce de leite para tudo quanto é paciente. Isso entra um pouco no teu post que tu fez ontem, né? A tristeza que às vezes a gente tem e tipo assim, o desânimo de você fazer e continuar postando na internet sobre saúde, nutrição, atividade física, porque você vê tanta coisa errada e tantas pessoas aplaudindo aquela coisa errada que você se entristece, poxa, não tá adiantando. Mas eu acho que a gente não pode pensar assim. Eu acho que se tiver um grupo de pessoas que estão assistindo, que estão vendo que você está falando o correto, você consegue resgatar essas pessoas. É aquele por vez, né? Exatamente, resgatar essas pessoas que estão cometendo esses erros. Né? E que não é legal, que vai fazer mal à saúde delas. E pensando aí, a gente teve essa sensação, né? De vamos espalhar notícia, vamos trazer coisas que realmente têm fundamento para as pessoas, não usando a nossa voz, quem sou eu na fila do pão. Vamos trazer pessoas que realmente têm autoridade. Isso. Conta aí, professor de casa, como é que foi mais ou menos essa história do podcast. O que a gente estava acontecendo, que a gente queria, né? Como é que começou tudo? Conta aí como é que começou. E quando começou, foi minha amiga Duda Lacerda, não sei o que ela viu em mim. Ela chegou e um belo dia, numa sala de aula, Li, tive uma ideia. Vamos criar um podcast sobre saúde, que vai falar sobre nutrição, mas que a gente vai falar de uma forma que não está sendo falada, né? Não vai ser sobre, vou usar creatina, vou suplementar isso, vou suplementar aquilo. Não vai ser isso. A gente vai falar sobre saúde da maneira mais ampla possível, né? E saúde mental entra aí também, né? Empreender e saúde financeira, né, também, porque a gente não vai falar sobre saúde se você não estiver bem em todos os contextos da sua vida. E isso foi muito legal. E está dando certo, né? A gente está conseguindo trazer pessoas que realmente são pessoas que a gente se identifica, que a gente se comunica, até a gente admira o trabalho. Admira o trabalho, até a escolha da nossa patrocinadora foi nesse sentido, né? E das pessoas que vão estar com a gente são nesse sentido também. A gente, e é legal dizer, né, que assim, o podcast está sendo uma coisa muito pessoal pra gente, Sim. Porque tanto a Alma Leve, a Andréia, assim, é uma pessoa que tem uma cabeça muito parecida com a gente. Ela acredita nos mesmos princípios que a gente, né? E então, por isso que a gente tem tanta confiança em botar ela aqui na mesa e dar pra gente dar de presente para todos os nossos convidados, como todos os convidados, assim. A gente só, vamos botar entre aspas aí, deixa sentar na nossa mesa que a gente confia e acredita muito no trabalho, né?
que falam a verdade, que comunicam com a gente, né? Que têm fé que a gente vai conseguir melhorar a vida das pessoas, sim, né? Com o nosso podcast, com os nossos posts de Instagram. Aí uma pergunta doida aí. Qual é a sua meta para o podcast? Se você pudesse escolher qualquer convidado para vir aqui no podcast, quem você chamaria? Eu queria um médico assim. Não, tem que ser tipo a pessoa. Daqui a, sei lá, 50 episódios a gente olhar pra câmera e falar: caraca, ele veio. Dani Sabino. Ai, gente, eu ia morrer. Cadê minha Minalba? Gente, eu sou pupila, pra não falar outra palavra horrorosa, da Dani Sabino. Gente, o que aquela mulher fala é lei. Ela é um exemplo, né? Oi, Love! Ela é maravilhosa, cara. Poxa, e tá aí uma pessoa... Cara, a Dani, ela fala assim, eu não fiz pós-graduação, a Dani fez nutrição. Ela fala assim, eu não fiz pós-graduação e eu comecei a criar os cursos. Pô, o primeiro desinflamação era ela se filmando com um quadro branco. Cara, a qualidade do nível de ensino da Dani Sabino de desinflamação dos cursos que ela dá é um negócio fora do comum. É uma pós-graduação aquilo dali. Isso que é fantástico da nutrição, né? O assunto é muito mais profundo. A brincadeira é muito mais legal. Exatamente, é muito mais você entra realmente, né? Como é que você liga um nutriente ao outro, né? Que tipo de nutriente pode se associar, que tipo de nutriente pode não se associar, o que vai fazer no seu corpo, né? E qual a sua meta para o podcast? Você não falou. A meta é... Meta doida, vai. A meta louca é ele crescer e a gente ficar conhecida mundialmente, falando sobre saúde. A meta louca é essa. Eu acho que a gente tem bagagem para crescer, acho que a gente consegue crescer e espalhar saúde pelo mundo inteiro mesmo. E um deslize aí que a gente já deu nesse curto caminho aí que você falou, putz, vou repetir não. Eu acho que o deslize foi a gente, pelo menos eu, me parar, assim, me questionar se realmente era isso que eu estava querendo fazer, se, sabe, o medo paralisa as pessoas. Então, acho que, para mim, foi assim, meio que me achar incapaz, alguma coisa assim. Cara, mas teu crescimento não tem como mentir. Se desse pra fazer uma edição aqui, a gente fazia. Você, no primeiro episódio, você agora é assustador. É outra coisa, né? É assustador. Mas, te conto, todo crescimento dói, né? Todo crescimento dói. E foi uma dor, assim. Eu percebi que eu precisava mudar. E tantos anos de cadeira de professora e tudo, e perceber que eu precisava estudar certas coisas que eu nunca tinha estudado, né? Posicionamento, forma de falar, né? Me conhecer, né? Porque é isso também, né? O pessoal que nunca participou de um podcast ou não tem ideia de como funciona, a gente fica muito vulnerável aqui. Sim. 3 câmeras na nossa cara, uma luz que parece um sol, então mostra tudo. Nossa, eu já tô querendo fazer aula de canto pra melhorar minha voz. Minha filha, assim, e pensa na roupa, e pensa em tudo, e além disso, as nossas conversas, tem muita hora aí que a gente precisa dar um somebody love pra puxar o gancho de novo e ser simpático e trazer o assunto, porque às vezes o convidado dá uma travada, então assim... exige da gente, né? Então, o pessoal acha que host de podcast é só sentar e... Às vezes a gente sai cansado, né, da entrevista. Não sabe o que falar, trava. É um momento de bastante... bastante tenso, assim. Eu acho que, do meu lado, o convidado que realmente queria trazer aqui era o Wesley. Eu acho ele, assim, fora da curva. A meta doida... Cara, a meta doida já tá acontecendo. Que bom! A meta doida já tá acontecendo. Aí, até o final do ano, a meta doida já aconteceu. Que bom. Que é o nosso segundo braço aí, nascendo e dando os frutos. E pessoas grandes acreditando no nosso trabalho, né? Sim. Isso é muito legal. E um deslize que eu dei... Cara, a gente
falou o que devia, o que não devia aqui. Mais um não vai fazer mal. Um deslize que eu dei é não ver como certos convidados falavam. Então, às vezes, tem pessoas muito inteligentes, mas tem gente que trava, bicho. E é desesperador! É desesperador. Eu passei uma situação também dessa, né? De a gente não conseguir, de ficar preocupado se ia conseguir finalizar o podcast ou não. Mas isso eu não posso, né? Eu preciso ser mais do que isso. Isso que eu vinha na minha cabeça falando, eu preciso ser mais do que isso. Eu tenho que ter aquele feeling de mudar a situação. E é um trabalho em equipe, né? É a gente aqui na mesa, a galera ali na mesa de edição também. Valeu, Nath, valeu, Gustavo. Uma equipe maravilhosa que ajuda a gente demais. E é isso, né? Tipo, não poderia ser outra equipe. Não, porque é muito... não poderia ser outra. Porque é muito doido. É assim, a galera ajuda dali, e a gente tá conversando aqui, mas não sabe. Agora sabe porque a gente interage muito mais, né? Mas tem pontos de entrevista que vem dali. Sim. E o backstage e a recepção do convidado, muitas vezes quem dá o clima são eles. Sim. Então, aqueles conteúdos que a gente posta no Instagram, o direto ao ponto, tem gente que trava, é a Nath que destrava. Vamos lá, que não sei o quê. Então, assim... Nossa, tem uns que demoram horas. Tem uns que demoram horas, que a gente se esconde pra pessoa se sentir à vontade pra poder fazer, não é, Nath? Vamos lá pra fora, tomar um café. Demoram horas pra fazer o direto ao ponto. Então, assim, é um trabalho em conjunto, mas, assim, tá dando muito certo. Tá. Parabéns pra nós. E com essa, a gente termina o nosso episódio. Aqui você sentou, soube um pouco mais da nossa história, soube um pouco mais como começou o Wellness Club. Muito obrigada por ter caminhado até agora com a gente. Fique conosco, porque só tem tendência a crescer, a melhorar. E a gente depende de você para que isso aconteça. Então já assina aqui o canal, curte o nosso episódio, dispara, compartilha para quem você gostar. Fala assim, olha, aqui tem conteúdo de qualidade que você não pode perder. E muito obrigada pela sua audiência. Até quinta-feira que vem, 5h30 da tarde. Tchau, tchau!